Oi pessoal, tudo bem? Sempre me perguntam sobre sabotagem, sobre o que é considerado sabotagem. Então eu separei 6 atitudes sabotadoras que fazem parte da vida de grande parte das pessoas. São atitudes que estão tão impressas no nosso inconsciente coletivo que nós fazemos sem nem ao menos sentir. Então eu gostaria que prestassem atenção para ver aí quais são as atitudes que fazem parte do seu dia a dia e algumas sugestões para mudar essas atitudes. A primeira é a crítica. Crítica é aquele costume que nós temos de achar que a nossa opinião é a melhor, que o outro faz está errado, que está fazendo da pior maneira e assim por diante. O problema da crítica é que ela foca no problema e não na solução, né? Nós focamos no erro do outro, sendo que nós também erramos. E outro aspecto a ser considerado é que nós não temos como saber se aquela atitude que o outro tomou é a melhor ou não é, porque nós não temos o seu conhecimento. Talvez o que o outro faça para nós seja absurdo, mas para o outro faça sentido a partir das experiências dele. Então eu não tenho realmente como saber se é a melhor solução ou não. Então, ao invés de fazer uma crítica, de focar no problema, ou fique em silêncio, ou dê uma sugestão, dê uma ideia positiva. E esteja aberto caso a pessoa não queira seguir a sua ideia. Não tem problema. Se você quer ajudar e você realmente tem uma ideia, tem uma sugestão muito boa, ofereça isso. Mas tenha também essa abertura para saber que a pessoa pode colocar em prática ou não. Mas reduza então essa atitude da crítica. Segundo ponto, reclamar. O que acontece com a reclamação? A reclamação, ela tira a responsabilidade do eu e coloca a responsabilidade no outro. E quando eu tiro a responsabilidade do eu acredito que eu não preciso ter nenhuma ação para resolver aquilo. Então, por exemplo, quando eu culpo o governo pelos problemas do país, eu estou tirando o foco do que eu posso fazer para melhorar a minha própria vida. Não que o governo esteja certo ou errado, a questão não é essa, a questão é qual é a minha ação, o que eu posso fazer para melhorar então a minha vida. Quando eu reclamo de um funcionário, por exemplo, eu estou colocando então a responsabilidade toda em cima dele e estou me eximindo da ação. Isso não quer dizer que eu vou começar a ignorar tudo que acontece na vida, a ignorar os erros, a fazer de conta que ninguém errou, né, porque eu não posso reclamar. Não é isso. Ao invés de reclamar, nós precisamos ter clareza sobre o problema, procurar a pessoa responsável pelo problema e expor a situação, mostrar qual é o problema, mostrar quais são as consequências. Agora, não adianta eu ficar reclamando de algo que eu não posso mudar diretamente, como por exemplo a questão do governo, né? Eu posso mudar na eleição, mas eu não vou poder todo dia ir lá e falar com os governantes, certo? E eu preciso explicar o problema se for algo que esteja acessível a mim. Então, se um funcionário meu não está fazendo o serviço como deveria ser feito, eu preciso procurar o responsável por aquele serviço, explicar qual é o erro, qual é o problema e quais são as consequências. Às vezes, a pessoa que está originando a reclamação nem sabe que está errando. E acontece muito do que? As pessoas reclamarem para outras pessoas que não tem nada a ver com a história e não chegam para aquele que originou a reclamação e expõe a situação. Então, dessa forma, a reclamação ela perde o seu sentido. Quando eu reclamo pelo simples hábito de reclamar, isso não gera uma ação e não gera uma solução, então não adianta reclamar. Terceiro ponto, culpar. Culpar o outro. Muito, muito comum, né? Não foi culpa minha, foi fulano, não é culpa minha. Eu ajo assim porque a circunstância é assado e assim por diante. Quando eu arranjo culpados para justificar a minha vida, eu estou me eximindo de que eu preciso mudar. Eu não saio da minha zona de conforto. Por que eu vou mudar se a culpa não é minha, a culpa é do outro? Não quer dizer que não possa acontecer que realmente seja a culpa do outro, mas colocar essa culpa no outro não ajuda. Eu preciso olhar para mim e perceber
Qual é a ação que eu preciso tomar para resolver aquela questão? Colocar a culpa no outro simplesmente não adianta e não leva a nada. Quarto ponto, né? Se vocês perceberem, os pontos estão mais ou menos interligados. É a vitimização. Outro conceito muito arraigado na nossa cultura, né? Eu acredito que todos já em algum momento nos fizemos de vítima, mesmo inconscientemente. A vitimização, uma das explicações é ela surgir na infância, né? Quando nós precisamos de atenção dos pais e por motivos que não vem ao caso, né? Às vezes trabalham demais, às vezes estão dando atenção para outros irmãos, enfim. A criança não se sente amada o suficiente, sente que não teve atenção o suficiente ou o quanto esperava, né? Ou o quanto a sua expectativa esperou dos pais. Então a vitimização em adulto, ela pode advir disso, da carência da atenção dos pais na infância. Então ela desenvolve esse padrão para conseguir atenção nos seus relacionamentos, né? Olha, eu sou uma vítima de circunstâncias, veja, coitadinha de mim, ninguém me ajuda, ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim, e enfim. Com isso, a pessoa consegue realmente atenção, geralmente alguém dá atenção para quem está se fazendo de vítima, mas não resolve nenhuma situação. O que acontece é que essas pessoas que se prendem no padrão da vítima e por isso não saem do lugar, né? Elas se resignam com o padrão de vítima e ficam naquele lugar porque acreditam que não podem fazer nada, perdem excelentes oportunidades porque não conseguem ir atrás daquelas oportunidades que fariam então a sua satisfação e sua realização pessoal, e perdem também relacionamentos, porque as pessoas não gostam de ficar perto de alguém que se faz de vítima o tempo todo. Eu conheço algumas pessoas assim, tanto ao longo da minha vida como na minha convivência diária, e é complicado realmente, né? Você pode até se condoer pela outra pessoa, você pode sentir compaixão por aquela pessoa, mas se ela mesma não quiser se ajudar e não quiser sair do padrão da vitimização, realmente fica muito difícil e não tem como resolver essa questão. Quinto ponto, justificar os erros. Nós justificamos, justificamos, justificamos e continuamos cometendo os mesmos erros. Nós temos essa tendência, né, a querer sempre justificar o que nós erramos. Talvez também tenha origem na infância, quando nós éramos cobrados pelos erros que nós cometíamos, né? Isso é também um erro dos pais, muitas vezes cobrar e até punir pelo erro, quando na verdade o erro ele é um degrau, uma oportunidade para o acerto, né? Não existem erros, existem somente resultados. Existe uma frase muito importante que diz isso. Quando nós focamos no resultado e o resultado não foi o esperado, nós podemos então rever quais foram as ações que levaram àquele resultado. Mas se todos os resultados que derem errado nós consideramos um erro, ou nós deixamos de tentar de novo com medo de errar, ou nós continuamos cometendo os mesmos erros e tendo os mesmos resultados. Então o foco ele precisa ser no resultado. Se o resultado não foi agradável, não foi o esperado, eu preciso então rever as ações que geraram aquele resultado e mudar as ações. Justificar o erro não adianta, não ajuda e não resolve. E o sexto ponto sabotador é julgar. Esse ponto é complicado, eu mesmo às vezes me pego julgando as pessoas, eu tenho bastante dificuldade com isso, ainda estou aí no caminho, né, do não julgamento, e é muito, muito importante. Por quê? Porque o julgar coloca o foco no outro, a falha sempre está no outro, e quando eu coloco o foco no outro, quando a falha está sempre no outro, eu deixo de olhar para mim, eu deixo de colocar o foco em mim, perceber as minhas falhas para poder então corrigi-las, para poder fazer com que isso mude dentro de mim, né? Conseguir enxergar o que eu preciso melhorar. Mas se eu fico sempre julgando o outro, eu estou tirando o foco de mim, quando na verdade o outro nada mais é do que um espelho do meu inconsciente. Então eu preciso parar de julgar e preciso analisar
o que está atrás daquela situação, daquela atitude que está me incomodando, né? O que acontece no julgamento é que nós costumamos atacar a pessoa. Nós vamos direto na pessoa. A pessoa é assim, a pessoa é assado, a pessoa é cozido. Eu posso sim observar as atitudes das outras pessoas e analisar o comportamento por trás daquela atitude, o sentimento por trás daquela atitude, analisar isso e tentar aprender com isso. Agora, julgar o outro, rotular o outro por aquilo que eu acho que é certo ou errado, é muito perigoso, não leva a nada e faz com que eu perca o foco no eu, que é o que eu posso mudar, que é em quem eu posso interferir, e coloque o foco no outro, no qual eu não posso imprimir nenhum tipo de mudança. Eu espero que tenham gostado, eu espero ter ajudado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.